é que vocês entendem propriamente sobre honestidade? Vou começar contigo, Talibás, o único rapaz aí no sofá. Tens mesmo de dar arranque, o remate, não é? De início. Com certeza. Olha, falando desse tema, as pessoas têm que perceber que honestidade não é só definir a palavra honestidade. Porque é algo que a Débora está a falar na mente dela. A Débora está a falar o quê? Ah, ok. Eu ouvi. Mas na minha mente eu já estou a imaginar quantas vezes ela não foi honesta. Sim, né? Então dizia eu que honestidade não é apenas ver a definição. É na verdade uma virtude. É uma qualidade da pessoa e ela vem acompanhada com a lealidade, com a justiça, com a verdade, para ser honesto. Então, sabemos que o ser humano, para sair de uma determinada situação ou entrar em uma outra determinada situação, é capaz de usar várias artimanhas. E a manipulação, às vezes, faz parte. Mas só que, para uma boa convivência social, nas instituições, como o exemplo que tiramos aqui no local de emprego, local de trabalho, nas relações conjugais, é importante que a honestidade seja o pilar, um dos pilares nas relações. Fantástico. Maquies, a honestidade é um valor inato ou pode ser adquirido? Ou seja, as pessoas honestas nascem desta maneira, desta forma, ou podem com o tempo adquirir com base a educação? Olha, tem pessoas que têm caráteres natos. Pois. E outras vão adquirindo consoante o tempo, não é? Nas nossas convivências, e nós acabamos depois estudando, até mesmo quem não passou numa escola, não é? Pelo facto de ter uma educação aonde primam pela honestidade, então essa pessoa vai adquirindo esse valor que é a honestidade. Porque tu, quando estás inserida numa sociedade, numa família, tu vais vendo os hábitos e costumes dessa família, tu acabas tendo também e adquirindo. Boa. Então, eu em muitas aulas que eu dou, eu pergunto sempre aos meus alunos, quem dos meninos, por exemplo, vamos agora começar o ano letivo, não é? E normalmente muitas famílias são aquelas que sentam com os filhos e explicar, principalmente para aqueles que vão à escola a primeira vez, né, explicar-lhes o que é uma instituição escolar. Quais são os deveres que o aluno deve ter dentro de uma instituição escolar. E automaticamente nenhum pai diz que não, olha, tu quando chegares à escola tens que lutar, tens que fazer bullying ao colega e tudo mais. Não, sempre ensinam-nos aquilo que são as boas maneiras para o bem, e a honestidade nunca falta. Então, falar sempre a verdade, agir na qualidade de ser o mais transparente possível, não falar a mentira para prejudicar o seu colega e tudo mais. Então, nós podemos adquirir também a honestidade. Débora, fala na cara. Quais são as causas da desonestidade? Eu acredito que é caráter. Falta de caráter? Falta de caráter, sim. Porque é como tudo, nós aprendemos, nós somos educados, nós temos uma linhagem de vida, nós temos um padrão, e muitas das vezes esse padrão segue os princípios bíblicos. Nós desde muito pequenos nós estudamos a Bíblia e sabemos o que é certo e o que é errado. Mas ainda assim, mesmo com esses princípios, encontramos pessoas que procuram serem desonestas, mesmo até com aprendizado, porque os nossos pais nunca nos ensinam o lado da desonestidade. Aquilo que eles querem para nós é que sejamos honestos, sejamos coerentes, sejamos afáveis, amáveis e sejamos principalmente pessoas educadas. Íntegros. Quando vem a desonestidade, já começa a irmos para uma outra linhagem, que é a parte da falta de educação. Porque tu olhas para uma pessoa desonesta, tu vai dizer, não, esse não é educado, essa é uma pessoa... não tem berço, não tem caráter. Sim.
E muitas das vezes essa desonestidade parte por pessoas que a gente conhece, pessoas próximas que nós ajudamos, né? Pessoas que nós prestamos solidariedade, que nós como pessoas volta e meia dissemos não. Se eu estou a ajudar é porque no outro hora ele também vai me estender a mão. E é uma coisa que hoje em dia a gente não vê isso. Por exemplo, as empregadas domésticas têm patrões que, na medida em que vão crescendo, também vão puxando elas. Mas muitas dessas pessoas ainda levam o mais básico. Comidas tiram, levam sem autorização. Sem autorização, até mesmo dinheiro. Sim. Porque nós conhecemos patrões que formaram filhos de domésticas. Nós conhecemos. Sim. Que fazem das nossas secretárias dos lares famílias. Mas só que vem o lado da desonestidade. A ingratidão. A ingratidão, e que muitas das vezes são elas que arranjam sempre alguma forma de te penalizar como chefe. Quantos chefes já foram raptados porque a empregada ou a funcionária de casa mandou? Quantos chefes foram roubados porque a senhora de casa mandou? Deu uma pista aos bandidos. Sim. Então é uma situação que hoje em dia tem se propagando muito mais por parte dos amigos, por parte da família. Você ajuda um familiar que volta e meia, sabe, né? Eu estou aqui a dar o meu máximo porque no futuro vai me ajudar. Não, esquece, quando estiver lá no auge, já nem conhece a tia fulana. E se encontrar aqui o Braulio, é o Braulio que era do bairro, que miúdo, que ficou aí com todo mundo que conhecia, mas lhe encontra já apresentar a televisão. Nariz empina já. Não conhece mais ninguém. Meu Deus. Esses não vão longe. Não vão longe. Hoje estás no auge, amanhã poderás não estar lá. Como então, se diz que há que se manter a humildade, o respeito pela vida. Talibã, sim. Queres falar? Não, eu queria pegar um bocado da deixa da irmã Débora Fala na Cara. Nomes, já. Ela tocou num exemplo da questão das empregadas domésticas. E eu olhei um bocado alguns profissionais que o país tem ligado à área também de segurança. Nas casas, nas famílias. Há uma franja da nossa sociedade que precisa da reeducação e da educação constante. Porque há princípios, pegando também da pergunta que foi feita a Mana Manquenda Moisés, se alguns hábitos negativos, no caso a desonestidade, se ela pode ser adquirida. Claro, porque o ser humano, desde a criação, ele é uma pessoa pura, é perfeita. Exatamente. Deus não erra, Deus fez o ser humano puro. E eu tenho dito, duas forças regem o mundo. A força do bem e a do mal. Que a do mal e essa... agora Não, mano, é só para as pessoas perceberem isso. Quando falas da força do bem, é Deus. A força do mal é aquele indivíduo da esquina que eu nem quero publicitar aqui o nome dele. Agora, quem dá força a isso é a própria pessoa. Porque tanto faz Deus como o seu adversário são espíritos. Eles precisam desse corpo como um instrumento, uma ferramenta de ação. Para usar, exato. Então nós temos que saber que o ser humano foi feito puro. O mal, por si só, ele não existe. O que existe nas pessoas é a falta do bem. O bem é como a luz e o mal é a escuridão. Se apagarmos essas luzes aqui nesse estúdio, tudo fica escuro. Não quer dizer que a escuridão existe. O que passou a existir nesse espaço é a falta de luz porque apagou-se as lâmpadas. Então quer dizer que todo ser humano foi feito puro, uma pessoa boa. Exatamente. Mas atendendo várias situações por aí, o ser humano deixou-se corromper. Usam a desonestidade no lugar da honestidade. Sim. Olha, Maquesse, uma mentira pode ser justificável em algumas circunstâncias? Depende da mentira. Há umas mentiras necessárias. Aí já deixa de ser honesto. Porque o homem é honesto. É honesto. É honestidade. É honestidade. Estás a ser honesto porque de alguma forma estás a salvar a vida. Estás a ver? Existem aqueles casos. Calma só, calma. Quem mente não deixa de ser honesto. Não. É assim. Olhando para essa questão, a resposta direta é: não podemos nos esquecer da palavra omissão também. Sim. Existe omissão. Que você só vai omitir. Sim. E não mentiste. Então. Porque em condições normais, se formos mesmo bem literais, nós vamos confundir a palavra mentira da verdade. A verdade, certo. Como, por exemplo, se eu olhar mesmo também na passagem, na palavra de Deus, sim, Pedro mentiu quando negou Jesus. Você andava com ele? Não, eu não.
Mas para ver que a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte e a mentira anda junto com o pecado, essa mentira lhe custou o quê? A confiança do próprio Jesus em lhe deixar com a igreja. O que quer dizer o quê? Foi necessário ele omitir aquela verdade, não mentiu, omitiu, porque senão tinham lhe matado junto com Jesus. Sim. Como é que ficaria a obra de Cristo? Então ele foi preciso negar, dizer que não, nunca lhe vi na minha vida. Esse judeu, não, eu sou um babacongo. Eu não sei como vi parar aqui. Mentir para se salvar. Para se salvar, sim, há mentiras necessárias. É necessário. É assim. Há mentiras necessárias. Olha, pronto. Este tema eu não vou arriscar a minha vida, sim, porque eu tenho de prestar solidariedade a alguém, ser honesta, quando na verdade eu tenho um minuto para respirar. Pois, sim. Olha.